Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio. Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. Antes da gente começar, já vai nas nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal no YouTube, Mentes e Medos, isso vai ajudar muito. E outra forma de ajudar é nos seguindo também nas redes sociais, pelo Face e pelo Insta. Inclusive, gente, isso vai dar um retorno legal para a gente saber aí o que vocês estão pensando, até para a gente interagir um pouco mais. Também, se você quiser participar do nosso podcast e mandar o seu relato, manda para o nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. Vai ser um prazer compartilhar a sua história. E outra forma de ajudar é através do nosso Pix. Você pode ajudar nosso projeto pelo e-mail mentesemedos@gmail.com. E qual que é nosso tema de hoje, Mar? O tema de hoje é experiências paranormais dos famosos. Olha, não somos só nós, meros mortais, que vivemos essas experiências paranormais. Os ricos e os famosos também. E na internet a gente acaba achando vários relatos espalhados por ali, né? Eu vou começar aqui contando o relato da nossa diva, da Lady Gaga, que, segundo a cantora, um fantasma estava lhe perseguindo há um tempo atrás. De acordo com o jornal Daily Star, ela reclamava da presença de um espírito masculino chamado Ryan, que viajava com ela ao redor do mundo quando ela estava fazendo as turnês, né? Bom, Gaga, ela já estava muito irritada porque ele não a deixava sozinha nem um minuto, tava? Ela estava agoniada ali, porque toda hora ela levava sustos com, bom, segundo ela, esse fantasma que perseguia, né? Tem relatos que falam que ele nunca quis fazer mal para ela ou machucar ela, mas mesmo assim, ela ficava apavorada com essa presença desse tal de Ryan. Bom, como ela descobriu o nome dele, eu não faço a mínima ideia, né? Se foi ela mesma que colocou. Bom, ela se considera uma pessoa muito espirituosa e ligada a esse mundo espiritual. Inclusive, né, ela chegou a estudar alguma coisa relacionada à religião mesmo no passado. Bom, mas isso já é um pouco demais, né? Você fica vendo fantasma ali te perseguindo em todo lugar que você vai. Aí, e fontes também que são próximos, né? A cantora também afirmaram esse desespero e esse desconforto dela em relação a esse fantasma que perseguia ela. Embora não se saiba muito a respeito da origem desse fantasma, a cantora acabou chamando um médium e organizou sessões espíritas durante a sua última turnê na Irlanda, né? E para que o Ryan deixe ela em paz, né? Para sempre, porque já estava ficando demais para ela. Um colega da equipe dela revelou que ela reuniu alguns amigos em um fim de semana e organizou uma sessão espírita para tentar se comunicar com esse Ryan e pedir para ele ir embora nessa sessão. Segundo a mesma fonte, Lady Gaga já gastou uma fortuna com caçadores de fantasmas e artefatos magnéticos, né, que detectam os espectros e fantasmas. Ela acredita em atividade paranormal e não quer correr nenhum risco quando estiver na estrada. Para ela é muito importante estar protegida, né? Então, assim, ela se sente ameaçada. O que eu acho muito interessante é que a Gaga ela já é uma figura assim super ligada, né? Ela tem um mistério em volta dela. É, uma coisa que me chamou a atenção nessa parte é que ela foi até. Tava na Irlanda, né? E a Irlanda tem tanto essa coisa de miticismo, porque é um dos lugares mais antigos, né, que existem no mundo. E tem aquelas histórias, né, de que a gente conhece, que é de duende, o pote de ouro no fim do Uhum. arco-íris, essas coisas. E outra coisa que também chamou a atenção é o que ela não tem limite, né, para gastar dinheiro para provar ou se proteger de algo sobrenatural, que é uma coisa, nossa, meu sonho é ter dinheiro assim para jogar para todos os lados para poder ter Pesquisar, você seria um investidor da pesquisa paranormal se você fosse muito rico? sim, eu gostaria muito Ai, legal. de conhecer, sabe? Assim, pode ser que não exista, pode ser que seja outra coisa que a gente não tem conhecimento, mas deve ser muito bom, né? Você ter dinheiro assim pra dar a torta e a direita pra procurar provas de É, coisas sobrenaturais e tipo assim, você conforme você vai
pesquisando, tudo, você vai tendo um conhecimento, né, sobre diversas coisas. Pode ter coisas que você, vamos supor, eu curto história de demônios. Você se aprofunda nesse mundo desde da antiguidade, né, que você vai buscando e com dinheiro ajuda bastante. Vai conseguindo os artefatos, né? Uma família que também vi que eles gastam, tipo, não gasta tanto dinheiro com isso, mas vira e mexe, parece alguns episódios dos reality shows delas com esse tipo de equipamento, caçando o espectro, né? Que detecta energia e tal, são as Kardashians também. E aí eu pensando agora, eu perguntei pra você, né? Se você tivesse dinheiro, você investiria, eu me lembrei até daquele Big Low. E ele foi, né, proprietário durante um bom tempo do rancho Skinwalker É. e ele financiou, mas assim, parece que não é ele que financiou, né? Na verdade, ele tinha um sócio culto por trás que financiava todas essas questões. Eu acho muito interessante que tem gente que gasta dinheiro com essas pesquisas, é importante, de certa forma, com certeza. É, que nem a gente. É coisa relativo, né? Não tem coisas que você não gastaria dinheiro que outras pessoas gastam, né? Ou gastariam. O próximo famoso que nós vamos dizer aqui é a Chloe Sevigny. Fez. Acho que uma das coisas mais famosas assim que eu curti bastante, eu lembro de cabeça, é a segunda temporada do American Horror Story, que ela é uma das pacientes do manicômio, que ela gosta, assim, ela é bonitinha e tal, e ela é ninfomaníaca, por isso que ela foi parar lá. E ela usa, né, do seu charme pra tentar conseguir coisas dos guardas lá e tal. E ela também participou da série da HBO, Big Love, que acho que é uma série bastante conhecida, assim. Eu curtia bastante, não cheguei a assistir as duas últimas temporadas, mas as outras três, até que eu tinha assistido, é muito boa. Ela faz uma das esposas do protagonista, que é o Bill. Eu esqueci o nome dele agora. Ele faleceu faz uns anos. Fez Aliens, um filme de vampiro que era da hora pra caramba também. Eu esqueci o sobrenome dele. Mas enfim, ela e o namorado dela, anos atrás, eles foram passar uma noite na casa da Lizzie Borden, né? Que ela supostamente assassinou o pai e a madrasta a machadadas. E desde então, né, dizem que a casa é muito assombrada, ouvem-se barulhos, murmúrios e tal. E ela resolveu passar uma noite. Ela é um namorado dela, no caso. Resolveram passar uma noite na casa. Mas até antes da hora que eram pra eles dormir e tal, eles foram embora porque o namorado dela e ela presenciaram muitas coisas, como gente chorando, gente pedindo ajuda, barulhos nas paredes, assim, que não sabia a origem. E o namorado dela acabou pedindo pra ir embora porque eles estavam muito assustados com as coisas que estavam acontecendo ali. E também você sabendo, né, o que aconteceu, eu acho que ajuda ainda mais a você querer sair fora, né? É o famoso pede pra sair, né? Só faz uma dor na cara dele, praticamente. Eu acho que também tem aquela questão das pessoas ficarem impressionadas com o lugar, elas já vão impressionadas porque sabem que aconteceu alguma coisa lá. E tem até, né, estudos que falam que eles colocam pessoas, tipo, são atores e pessoas comuns, aí fala assim, ó, aconteceu tal coisa aqui. E aí a pessoa, tipo, o ator começa a ficar apavorado e as outras pessoas todas começam a falar que estão vendo. Tá, tem muito disso, né? Mas assim, se parar para pensar, sem ser o lado cético, o fato realmente que nessa casa existiu um, um homicídio assim tão brutal, né? Ela matou os pais, a machadadas, foi algo tão violento e com certeza existiu não só a questão da dor física, mas psicológica, porque
provavelmente os pais ali, eles viram que era ela, né, antes da morte, que estava fazendo aquilo. Então deve ficar uma energia pesadérrima no lugar, né? Aí uma coisa que eu esqueci de falar é que anos depois ela ter se hospedado lá na casa da Lizzie Borden, ela acabou ajudando a produzir o filme que chama Lizzie, que saiu em 2017, que é contando a história da Lizzie Borden. Olha só, então vai saber se ela não foi usada, né, como um meio para contar a história que aconteceu. Eu achei interessante. Interessante. É bem interessante mesmo. Bom, e agora a gente vai vir aqui para o Brasil, né? Tem um relato que eu achei interessante que foi da Sônia Abraão, a apresentadora. Ela, em um programa, né? Ela apresenta aquele programa A Tarde é Sua, que é entretenimento, fofoca, tal. E, bom, ela faz. Em um desses episódios que ela apresentou esse programa, ela caiu no choro contando uma história aí, né? Que ela acabou passando. Aí a apresentadora, ela lembrou de um momento paranormal e ela não conseguiu conter a emoção dela, porque foi uma lembrança de uma amiga dela que já morreu. Aí no meio do programa ela falou assim: Ah, eu tinha uma amiga muito querida minha, né? E essa amiga ela chegou a falecer, e um mês depois, que você nem assimilou o golpe ainda, eu achei que eu estava dormindo, mas até hoje eu não sei. Me parece que eu não estava, né? Disse a apresentadora. A minha impressão foi naquele momento é que eu não estava dormindo, eu estava naquele, tipo, como se fosse ter um. Você tá acordada, é tipo uma paralisia, mas sem estar paralisada, né? E ela fala que ela estava no quarto dela, na cama dela, e de repente ela estava ali, do lado dela, a amiga dela. E ela fala que ainda tocou, a amiga dela, né? O fantasma da amiga ainda tocou nela, e ela estava chorando, e ela dizia assim: Por favor, Sônia, me fala, eu estou viva ou eu estou morta? Eu não consigo saber. Aí, né, no caso, a apresentadora contando que a amiga dela falou isso pra ela. E aí a Sônia diz: eu não vou contar mais nada, gente, não dá. E ela parou no meio do programa, ela começou a chorar. E aí ela falou isso, né, que ela estava acordada com toda certeza. E aí ela até interrompeu ali na hora os colegas, o diretor falando que não dava para ela continuar apresentando, porque ela entrou em um estado ali de choro, assim, copiosamente, então foi difícil de segurar a emoção para ela, né? Porque ela falou assim que é muito dramático, né? Essa situação foi muito forte ver a amiga dela daquele jeito tão confuso. E aí ela não conseguiu mais falar nada. E realmente cortou ali o episódio que ela estava apresentando. E bom, deve ser muito difícil mesmo, né? Você vê uma pessoa que você ama e a pessoa ela não sabe o que aconteceu com ela, ela não sabe se ela tá viva, se ela tá morta. Enfim, né? É desesperador, porque você é uma pessoa, você quer que ela esteja lá no paraíso do nosso lar. Você não vai querer um lugar menos que isso, né? Mas aí, É, no caso, você vê que essa dor, assim, espiritual, pode acontecer várias confusões no mundo espiritual das pessoas ficar por aí perambulando. e eu fiquei triste agora, porque imagine você não saber se você tá morto ou vivo, vivo ou morto. E sei lá, eu fiquei triste agora Uhum. com essa. Não, e ela chora no programa. E assim, essas apresentadoras, né, é óbvio, elas levam super a sério a profissão delas. Acredito eu que ela não ia pegar e se expor assim no programa ao vivo, parar o programa, porque ela entrou assim num estado emocional de tristeza, né? Então, assim, eu acredito que realmente tenha rolado alguma coisa, né? Ela não ia se expor. É, É triste mesmo. eu fiquei muito chateado com essa. Não, é triste e assustador, né? Porque assim, pô, o espírito chegou a tentar, tipo, pelo que ela falou, encostou nela, né? Tipo, deve ter colocado a mão assim, falar, tipo, eu tô aqui, olha pra mim. E pra ela não ter essa certeza, eu acho que é o choque também que a pessoa fica, né? A próxima celebridade é o Keanu Reeves. Reeves disse num programa do Jimmy Kimmel é, que quando ele tinha por volta de 6 7 anos, ele havia se mudado para Nova York, né? E ele estava tomando banho, a irmã dele estava no quarto, junto com a babá deles, que também estava ali no quarto.
E foi então que ele viu uma jaqueta como se estivesse vestida, sabe? Tava invisível, mas você via que a, a jaqueta tava toda cheia, né? Como se tivesse Uhum. alguém dentro dela, alguém usando ela. E ele ficou ali sem saber o que fazer, se escorria, se gritava. E então ele gritou pela babá e a babá, quando ele olhou para ela, ele viu que ela tinha visto também. E ela tava parada assim, sem saber o que fazer. Aí foi então que a jaqueta, aquilo sumiu e eles saíram lá do quarto e não voltaram mais. Nossa, que esquisito, né? Tipo, ó, como se fosse o espírito colocando a roupa que tava ali. Não é como se fosse um, tipo assim, A jaqueta também era, tipo, era uma jaqueta que será que não tava ali presente para não ele? é Tipo, ele viu só a a forma da jaqueta, jaqueta. não, a jaqueta também fazia parte daquilo que Figurino estavam. do fantasma. Sumiu junto com ele. É uma coisa assim que eu acho, né? Que eu não conheço o Keanu Reeves de ser brother. Chega assim, e aí, mano, tudo bem? E Mas aí, ele Kenny, é brother. chegar, e aí, mano, não sei o que. Eu acho que ele não ia falar essa história assim se não tivesse alguma É, verdade nisso. Eu nunca vi ele falando assim, tirando sarro, até porque ele é um cara bem centrado assim pelo as ele é super entrevistas. sério, ele nunca. Tipo, você não vê ele tendo problemas igual, por exemplo, algum descontrole emocional, que é bem comum a gente ver, né? Os atores de Hollywood vira e mexe, eles começam a ter um comportamento estranho, né? Esquisito. E no caso dele, não, mas assim, ele também tem vários mistérios, né? Que envolvem ele, o jeito dele, a personalidade dele. Uma vez, inclusive. Eu vi um negócio falando assim, pessoas que, tipo, nunca morreram. Aí ele tava na lista, porque tem um quadro super antigo, assim, antiguérrimo, esse quadro, daquele tipo de quadro que ficava aquelas galerias daqueles castelos maravilhosos que eles têm, né? Costumavam Sim. ter aqueles corredores cheios de quadro. E tem, tipo, eu não sei qual que é o cargo da nobreza daquela figura que tava no quadro, mas é o Keanu Reeves. Sabe? É um cara, tipo, aí eles estavam falando, ó, ele já existia naquela época, porque assim, é idêntico, é assim, impressionante. Eu adoro ele como ator, eu acho que os filmes que ele faz, né, esse tipo de filme, até eu comecei a criar essa admiração por ele a partir do Matrix, né? E eu acho que também deve ter entrado na mente dele. Ele, pelo que eu vi, ele também estuda algumas coisas assim. Ele é uma pessoa assim bem culta e interessada, né, nesse mundo também que a gente não enxerga e a gente não sabe explicar o que acontece. Eu acho bem interessante. Eu achei. Eu resolvi trazer colocar ele na lista porque eu acho que ele é uma pessoa assim. Não conheço, né? Já falando novamente. Mas ele parece ser uma pessoa séria que não iria sair falando, não sei o que, tal coisa. Eu vi, deixei de ver. É, para se aparecer, imagina. Né? E uma coisa em relação a sobre ele sempre tá com a mesma aparência há anos e tal. Teve uns anos atrás, acho que uns dois, não, uns três, que ele fez o remake do. Remake não. A continuação do Bill e Ted, que é um filme que ele fez nos anos 80 com outro ator que eu não lembro o nome agora. E eles fizeram a sequência agora depois de 30 anos depois. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, agora que ele envelheceu porque ele tirou a barba, né? Ele tava sem Uhum. barba nas fotos da produção do filme. Aí eu vi que o povo tava falando, agora ele parece ter envelhecido um pouco, Mas, mas aí eu fiquei pensando, mas acho, continua com uma aparência boa, assim, né? Não foi aquele envelhecimento que a pessoa é, fica acabada. e eu fiquei pensando assim, as pessoas falavam tanto, até hoje falam, mas uns 3 4 anos atrás falavam mais que ele era um vampiro, algo sobrenatural, mas aí eu acho que as pessoas começaram a perceber muito, aí ele resolveu envelhecer um pouco, isso na minha cabeça, né? Deixar.
Eu acho que assim, não, com certeza, tem muitos homens que acabam adquirindo a barba justamente por isso, né? Eu acho que no caso dele também os anos já se passaram, ele já deve estar com o quê? Os 50 e pouco? Deixa eu ver aqui rapidamente. Aí o cara tá com 70, né? É, Não, deixa eu ver mas aqui. eu acho que ele não deve passar de 52, assim, falando que ele está muito bem, né? Mas é capaz, bem capaz que ele tenha bem menos. Ele nasceu em 64, então ele tem Aí tem 50 e... 56. É, Caramba, sério? 56, gente, sou péssima de contas, ele viu? fez aniversário agora Caramba, ó, passou de em... 55 já é surreal a aparência dele mesmo. É, ele é bem, assim, ele não aparenta toda a Bem idade dele. conservado. Até porque eu acho que 56 anos não é muito, né? Assim, as É pessoas... hoje, né? Antigamente as pessoas envelheciam de. Acho que não cuidava tanto da saúde como cuida hoje também, né? É, O tipo de envelhecimento está totalmente diferente. até o Tom Cruise que a gente comentou no episódio passado também é outro que... Acho Não, e que ele ficou até melhor, mais velho do que é, mais novo. exatamente, que eu ia falar, eu tava pesquisando agora do Keanu Reeves, eu vi a foto dele na época do Top Gun 1 e agora nesse que saiu desse ano, ele tá melhor no que saiu do novo Top Gun do que dos anos 80. Primeiro. Bom, um outro divo, né, da indústria que também passou aí por umas situações sobrenaturais foi o Matt Conaway. Bom, para quem não se lembra dele, ó, meninas, eu vou falar, vamos direcionar para a mulherada, né? Não necessariamente para a mulherada, né? Porque tem muito homem que gosta também. Mas o filme que eu me lembro agora de cabeça, ele fazendo aquele Magic Mike, é Magic Mike. E é o que eu me lembro agora de cabeça, né, gente? Bom, mas ele fala que ele comprou uma casa em Hollywood, mas a casa ele ainda não havia mobiliado. Então, assim, foi aquela casa que ele comprou sem mobília, porque é comum também lá você compra a casa já toda mobiliada. E nesse caso, ele compra a casa vazia para ele mesmo ir mobiliando. E o Matt, ele dormia em uma barraca dentro da casa no segundo andar. Noites, ele ouviu sons e pegadas, barulhos de moeda caindo sobre a mesa, vidro, esse tipo de barulho assim, de objetos batendo. E o ator ele viu o fantasma de uma mulher. Bom, o assustador, né, no caso, ele falou assim que quando ele viu ela, ele ficou tão apavorado que do jeito que ele estava nu, só com um saco de dormir, ele saiu correndo, deixou tudo para trás. Ele pegou um taco de beisebol na mão e ficou ali, peladão, taco de beisebol, pensando que, tipo, era alguém que tinha invadido a casa. E ele foi atrás e não achou mais ninguém. Ou podia até ser uma fã, né? Porque acontece, tem muitas fãs que são stalkers, gente, é comum. Então, assim, ele ficou com medo disso, mas ele percebeu que era um fantasma quando ele começou a andar a casa inteira e realmente viu que não tinha ninguém ali. E eu achei bem interessante, porque ele foi ouvindo primeiro os fenômenos, para por último ele ver, né? Que é o que é tipo aquele clássico filme, né? Tipo, todo suspense vai rolando até o grande finale, que é quando você vê o fantasma. Tem nessa história, aquele coisa de sobrenatural, tem uma também que ele fala que eu não sei se foi nessa mesma casa ou se foi em outra. Que ele escutava bater na porta e quando você ia na porta não tinha ninguém. Aí teve uma vez que ele já tava pé da vida com o que ou quem tava batendo na porta. Ele pegou, abriu a porta e falou: pode entrar, fica à vontade. Aí ele diz Nossa, que que bosta. um tempo depois ele começou a garagem dele tem aqueles luzes que você passa, sabe, e acende. E Uhum. começou Seria a com um detector de movimento. isso. Começou a pegar várias vezes a luz acender durante a noite, a madrugada. Aí ele até pegou uma. Isso eu li numa entrevista que ele deu. Ele pegou e foi falar na garagem e falou: ah, você quer ficar. Tipo, ele zombando, né? Do possível espírito, ou o que quer que seja. Ah, você pode ficar aí, não tô nem aí pra você, desde que não me perturbe. Uhum. Aí, isso, ele diz que depois essas
coisas sobrenaturais, entre aspas, de bater na porta, ficar mexendo no controle sensitivo da luz, pararam e nunca mais ocorreram. Agora pode ter sido uma coisa, o negócio estava zoado, né? De Até acender. mal conectado, né? É, Rolou a coincidência. Mas é tão difícil, né? Esses equipamentos ficar dando um problema assim, né? Eu não sei, é. eu não tenho esse tipo de equipamento na minha casa, mas assim, quando eles são caros, né? A gente sabe que isso tudo é muito caro e não deve ser tão fácil assim ele ter um mau contato, alguma coisa. Até porque, igual aqueles programas de paranormais que eu adoro assistir, que eles têm reações aos vídeos, mostra, né, tipo, câmeras que detectam por movimento também. E tem vários vídeos de câmera, tipo, abrindo, detectando, tipo, um movimento esquisito, mas, tipo, não tem nada, sabe? Tipo, você vê uma sombrinha passando, uma fumacinha ali no canto, mas não é uma pessoa ali inteira que fez a câmera ligar. É bem interessante. Tem um dos vídeos que eu já vi de fica numa casa, no caso essa luz que acende, né? Aí dá pro fundo da casa que é, tipo assim, é um fundo que dá direto pra floresta, sabe? Aquilo bem Uhum. americano mesmo, assim. Ai, sei. Aí a floresta, até você conseguir chegar na floresta, acho que deve dar uns 20 metros. Tem a grama, aí tem a parte da floresta. E essa parte tinha essa luz que pega movimento. Aí o cara ele tinha uma câmera também junto com a luz que ativava por movimento. E um dia ele pegou essa gravação e colocou no YouTube. Aí mostra que a luz acende. Aí lá no fundo, no canto direito, você consegue ver uma silhueta de um ser humano, assim. Não tem outra, não é fumacinha, não é. É um É tipo. vulto completo, É. assim. Mas é uma silhueta muito escura, assim, que nem a gente fala. É mais escuro que escuro. Uhum. E passando assim, aí eu acho que anda uns, sei lá, uns 5 metros e desaparece no meio da floresta, assim, como se tivesse Eu estou vendo ali, camuflado, dissipando. assim, se estivesse camuflado Ah, na escuridão da floresta. uhum. Aí, e isso aconteceu várias vezes com esse cara, até que ele começou a postar no YouTube. Aí ele postou vários outros vídeos de diferentes dias, diferentes horas, mas sempre ocorria durante a noite e a madrugada. E isso estava assustando a esposa dele. A esposa dele, na época, estava com um bebê pequeno, né? Eles estavam com criança pequena. E a esposa dele já queria ir embora por causa que, não sei, eu acho que os Lógico, sentimentos estavam aflorados é. e queria ir embora, porque é bizarro você ver uma figura daquela passando perto da sua casa. É porque quem garante que não vai entrar? Porque, tipo, não sei se a parede impede de entrar. Porque tem essa coisa, o negócio que falou do espírito falando, tipo, fala e você vai e fala assim, ah, entra aí. Tipo, você dá essa oportunidade, mas você tem que, tipo, é igual o vampiro, você tem que autorizar eles entrarem, né? Mas ninguém me garante que eles podem pegar e passar. Porque a gente vê os espíritos passando parede, né? Os relatos, então. Será que eles moravam em alguma floresta? Mas e vai saber se não tinha. Aonde a casa foi construída não era um Cemitério cemitério. indígena. Provavelmente, né? É. E seguindo aqui com os famosos. O Paul McCartney também. Quando os Beatles se reuniram em 1995 para terminar a música Free as a Bird, aconteceram coisas muito estranhas no estúdio. Haviam ruídos que não deveriam estar ali e equipamentos funcionavam sozinhos, fazendo todo tipo de coisas estranhas. Havia uma sensação geral que o John estava ali, né? John, no caso, o John Lennon, tinha sido assassinado anos antes. Eu estava verdadeiramente petrificado e não conseguia falar sobre isso, afirmou Paul McCartney. Nossa, será mesmo que era o John?
Ah, esse negócio de sentir a presença, eu acho. Eu não acreditava, mas de uns meses pra cá eu comecei a acreditar, assim, que dá pra sentir uma presença que é daquela pessoa em especial, sabe? Não é qualquer É, uma. É de uma pessoa e eu, assim, eu sou muito cético, mas quero acreditar que existe isso, mas sei lá, eu acredito muito nisso de uns meses pra cá que você pode realmente sentir a presença de uma pessoa que já tá morta, que não é nenhuma presença qualquer, tipo assim, é uma presença ruim, é uma presença de luz. Você sabe o sentimento que aquela presença te passa é daquela pessoa, não de qualquer uma. uhum. Eu acho que é super possível, até porque, nossa, eles estavam num estúdio de gravação, que era uma coisa que eles sempre fizeram juntos, né? E querendo ou não, o John, assim, vocês devem saber, né? Ele foi morto por um fã, né, na porta de um hotel, era um hotel, né, que ele estava hospedado com a Yoko Ono. Eu não Não sei lembro. se era a o apartamento dele Acho que mesmo, ou era ele estava apartamento. hospedado. É, inclusive foi aquele onde eles gravaram o bebê de Rosemary, não foi? Não sei. Até hoje eu não pesquisei assim a fundo pra saber se é só lenda urbana ou não. Eu acho que é, não tenho certeza, tá, gente, mas acho que é. Mas ele tem, existe toda essa atmosfera e da música, né, dele ainda tá ligada, porque eu acho que a forma que também ele morreu foi muito rápida, né? Eu acho que ele nem percebeu ali que ele morreu na hora. E ele tinha ali, né? Ele tava ali sempre, os dois juntos, cantando. Eles fizeram centenas de shows pelo mundo e eram ícones, né, do rock and roll. Então, acho que ele devia, assim, ser muito ligado à música, mas que assustou os amigos dele, com certeza assustou, né? Tipo, quis mostrar, ó, eu tô aqui, sabe? É bem medo, bastante medo mesmo. Um outro também que é desse meio do rock and roll é o cantor Sting, né? O vocalista do The Police. Bom, o cantor ele afirma que um dia ele despertou às 3 da madrugada e viu uma mulher segurando um bebê no canto do seu quarto. Ao acordar sua esposa com medo, ele perguntou: Deus, quem é essa? Deus nessa hora cabe para todo mundo, né? É. Ele ficou em choque. Mas não, ele não só ficou em choque, que ele teve que acordar a mulher dele. Eu acho que além do medo, você deve pensar assim: não, não é possível. Outra pessoa tem que ver isso comigo, porque eu não quero ser o louco da história, né? Ó, o zóio atrás, lindo. Ó, o zóio curte um rock and roll, ó, coloca The Police pra ele. É uma coisa estranha, né? Eu acho que uma das coisas que mais me assusta, assim, é em relação, assim, você ver uma pessoa e você achar que é aquela pessoa, mas aí quando você vê a pessoa que realmente é, você levar um susto, né? Porque você é, tem a confirmação de que o que você É, viu não era a pessoa, era uma outra coisa. mas vamos combinar, né? Super macabro ver uma mulher segurando um bebê no canto do quarto. Que coisa É. mais esquisita, meu. Olha, eu acho isso mais assustador do que você já vê alguma coisa, tipo, mais assim, sabe, escrachada, porque aparentemente é inofensivo, mas ai, gente, não sabe se a mulher matou o bebê? Será que é tipo igual aquelas lendas da Chorona, sabe? Alguma coisa assim do tipo. Sei lá, mas eu sempre tenho medo quando envolve criança, essas mulheres, e provavelmente ele não fala aqui, mas eu tenho certeza que ela devia estar com uma camisola branca. É, e eu acho, será que também, né? Acho que ficaria mais assustador ainda você pensar que é tipo um demônio se aproveitando da silhueta ou da imagem de É, alguém. mas pra que ficar ali no canto? Será que era um espírito que morreu com o bebê? Ah, Ai, gente, eu acho que nunca ninguém vai saber. acho que dá pra pensar Ó, em ricos, tantas. ricos financiam os estudos, viu? Ah, mas depois eles trancam tudo, não deixa é, liberar para as pessoas, né? O público em geral, porque se der É, liberar para as pessoas, aí o mundo se acaba, sei lá. falam, né? A gente entraria em choque, mas eu acho que não, muita gente não ia acreditar. É.
E a próxima celebridade é a Miley Cyrus, que durante uma estadia em Londres, a atriz viu uma criança sentada na pia do banheiro e que olhava enquanto ela tomava banho. As torneiras, as portas e as janelas se abriam e fechavam sozinhas. Depois descobrimos que esse prédio era uma antiga padaria onde havia vivido um casal com seu filho, e os três morreram em circunstâncias muito estranhas, diz a Miley Cyrus. Ah, Fiskise, aí ó, espírito de criança, que merda. Por que que não apareceu a mãe ali no banheiro? Acho que ela ia ficar menos assustada, É, talvez. O cara já ia ser bem estranho, né, ali no banheiro enquanto ela tomava banho. é, Mas aí a criança sentada olhando ela, que coisa mais macabra. Meu, e banho é um momento que a gente tá tão vulnerável, né? Não só no banho, mas no banheiro em si. Então, assim, apareceu alguma coisa ali enquanto você tá naquele momento íntimo. Aí deve ser horrível, porque você vai fazer o quê? Sair correndo do jeito que você tá, né? E provavelmente você vai estar em alguma situação ali que, se as outras pessoas verem, vai ser constrangedor. Vai, né? Então, assim, eu acho que o espírito que faz isso, ele quer sacanear. é. Eu acho que quem se aposta, assim, eu não acredito que criança deva ficar assim, vamos falar, ah, morreu, tinha 2 anos, tinha um, tinha 7. Eu não sei se criança É, cai na ficaria na categoria, Terra. é. Eu acho Ai, que sei lá, é injusto, né? Você pensar, porque ela nem viveu tanto pra pecar tanto pra ficar aqui. é, a não ser que, vamos supor, exista reencarnação. Não sei se existe, né? Mas é uma Uhum. das possibilidades. Agora, se você parar assim, pensar, eu, né, no caso, eu não acho que criança deva ficar uma alma, espírito, como queira chamar, de uma criança. Eu acredito muito naquela de algo se apossar da imagem e sair por aí de criança, É. do que uma criança que não fez, assim, inocente no Se caso, né? for uma criança psicopata. Vai saber, né? Do que É. se existe reencarnação, o que essa criança foi no passado. Mas sei lá, eu acho que parece muito assim, não é justo, sabe? Eu acho que até para a pessoa que vê, acho que ela, se vê um espírito de uma criança, ela não vai querer fazer mal, né, para aquela criança, a pessoa que vê. Eu acho É, que seria até uma proteção para aquele espírito que está aparecendo ali como uma criança. Pode ser também, né? Vai saber. Bom, e um outro seguindo a nossa lista, que é um brasileiríssimo, que é o cantor Chororó, né? O cantor sertanejo que faz dupla com o Chitãozinho. Ele afirmou que ele teve uma experiência que aconteceu com ele, com a família dele, em 1986. Ele estava numa estrada aqui de São Paulo. Ele diz que ele estava com a sua família no carro quando ele foi surpreendido por uma nave espacial. E o objeto voador radiava com uma luz muito forte. E segundo o relato dele, ele e a família dele ficou ali parado, tipo, pasmos, todos, né? Todos os membros ali, olhando aquele disco no céu até o momento que eles não viram mais. Mas eu acho interessante, né, também que ele se expôs para falar e é uma pessoa que eu tenho certeza que ele viajou muito, porque antigamente não acho que não rolava tanta viagem de avião e jatinhos particulares para os artistas como rola hoje, né? Então, com certeza ele deve ter pego muita estrada por aí, de ônibus, de carro, e a gente sabe que nas estradas acontecem muitas coisas macabras, muitas mesmo. Desde aparições de mulher de branco no meio da estrada, aquelas cruzes que a gente vê que representam locais onde as pessoas morreram, né, de acidentes, vai, mães, pais pedindo socorro quando você vai ver, a pessoa já tá dentro do carro. Tem várias histórias macabras sobre estradas, né? é um lugar bem aberto, né? Dependendo do local, né? Um lugar que ou é completamente mato ou é completamente seco, assim, se você for para fora Uhum. do país, né? Tem aquelas estradas que percorrem o deserto. Imagine você tá lá e a chance de você ver algo OVNI
Que seja, assim. Eu acho que é bem grande Enorme. a É porque possibilidade. as estradas, tem muitas estradas que ainda só funcionam com a luz do farol do carro também, né? É. Então você fica imaginando naquele breu total e só uma luzinha lá longe vindo. Eu acho assim, bem essa atmosfera, sabe? Deixa tudo mais tenso do que é. Tem um podcast que eu escuto. Eu adoro, que é um dos meus favoritos, que é o Estrada Sobrenatural, né? Que é o Marco Coxa que faz. Ele narra as histórias, tanto dele como de outros colegas de profissão de estrada dele. E tem uma edição super bacana. E é um. Eu até recomendo, né, para vocês. Provavelmente muitos de vocês já conhecem, mas eu acho um trabalho muito legal. E ele fala sobre esses terrores que as pessoas passam na estrada, né? E aí, no caso, o Chororó, ele já deu um pontinho a mais aí pra galera, porque ele é uma figura pública, né? Então ninguém vai falar assim, ah, ele é doido, né? Então já dá uma credibilidade a mais, mas eu tenho certeza que, se não todos, mas a maioria dos caminhoneiros, de pessoas que passam por estradas aí, já passaram por alguma situação, no mínimo, curiosa. Bom, e seguindo aqui, eu tenho para indicar para vocês, em relação ao tema dos famosos, um programa muito bacana. Eu assisti quase todos os episódios, alguns eu não consegui ter acesso porque não tem nem tradução. E eu não sou bilíngue igual o Mar, né? Então eu fico dependendo da tradução do pessoal. Mas é o Famosos e Fantasmas, que é como se fosse um reality show de 2009. Ele tem 3 temporadas e lá fora eles chamam de Celebrity Ghost Stories. E conta histórias de várias celebridades que passaram por alguma situação. E foi inclusive nessa que eu vi aquela história do Marilyn Manson, que eu cheguei a contar pra vocês, eu não lembro qual foi o episódio, mas de uma experiência super esquisita que ele teve. E tem de várias, tem da filha do Ozzy, da Kelly. Ela fala que ela foi em um hotel, tá, ela é um amigo dela, e o hotel ele tinha uma escada, o hotel tinha 2 andares, o quarto que ela tava era um duplex, e ela ouviu barulho de torneira. Aí ela foi olhar, teve que descer as escadas, aí eles desligaram a torneira e voltaram. Aí quando eles subiram pro andar superior, de novo, o barulho da torneira, sabe? Então começou a acontecer umas coisas esquisitas, e aí a médium que tava ali fazendo o programa, ela até falou que ela tinha um lado bem sensitivo. E esse programa que coloca famosos, assim, que eu me lembre, por enquanto é o único. Se eu me lembrar de mais alguns, eu passo para vocês depois pelas redes, gente, mas no momento é esse. E você tem alguma coisa para recomendar pra gente, Má? A Funny Thing Happened on the Way to Heaven. É o vocalista do Slipknot, Stone Sour, Corey Taylor, conhecido por sua voz extremamente rouca e grave, escreveu o livro A Funny Thing Happened on the Way to Heaven. Uma coisa aconteceu no caminho para o céu. E o tema não está relacionado com música ou bastidores de shows, e sim com suas experiências pessoais com fantasmas e até relatos de amigos deles. A ideia surgiu em 2011, praticamente um ano depois da morte do baixista Paul Gray, devido a uma overdose acidental. Corey pretende contar tudo sobre suas visões e encontros com seres de outro plano, além de instigar os fãs e fazê-los refletir sobre uma incógnita difícil até para o próprio músico decifrar. Como pode acreditar em espíritos e não em Deus? Realmente acho difícil. Acho que ele colocou uma questão bem válida para a gente refletir. Eu mesma, em vários momentos da minha vida, eu pensei em relação ao ceticismo, né? Que eu também dou uma pincelada ali nele às vezes. E eu fico pensando, às vezes não existe, é fantasia, tudo. Porém, quando eu vejo algumas coisas esquisitas acontecerem, não só comigo, como com pessoas ao meu redor, ou até pessoas que eu não conheço, que, né, passam os seus relatos pra gente, eu acredito, acredito que isso realmente seja possível. Aí eu penso assim, pô, como que eu consigo acreditar nisso e não acredito que Deus exista? Talvez não na estrutura que as pessoas, né, no geral, costumam acreditar.
Mas eu acho que é válido também acreditar. Então, aí eu também é um pensamento que ele coloca como questão, que eu já tive, tenho certeza que centenas e centenas e milhares de pessoas já tiveram também a mesma questão. E é super válida, né? Porque é aquela ideia também. Ai, eu sei que existe o mal, e é um dos motivos para eu acreditar que existe o bem. Infelizmente, é uma coisa triste de se dizer, né? Mas eu acredito que existe o bem porque eu sei que existe o mal, e é isso. Não é o contrário, sabe? Eu não. Ah, eu acredito que existe o bem, por isso que eu sei que existe o mal, não. Porque eu vi já que existe o mal, eu sei que existe o mal, tanto nas pessoas, nas suas atitudes e tudo que envolve, não sei se as pessoas elas são influenciadas por coisas negativas, mas eu sei que isso existe. Então, em consequência, existem coisas boas também, né? É isso. Tem até um filme que eu gosto bastante, que é o Exorcista 3, que pra mim é melhor que o 1, 2 e qualquer outro filme de exorcismo, de demônio que tenha. É porque ele aborda muito o ceticismo, essa coisa de você não ter fé em nada, assim, que é um caso do personagem que é do capitão, né, que tá investigando as mortes que vem ocorrendo do assassino serial que tava em atividade até uns anos atrás, mas que ele prendeu e o assassino foi executado pelo Estado. E nisso aí tem até o final ele conversa numa parte com o demônio, né? Que ele sabe que é o demônio. Aí ele pega e o demônio fala: até tal dia você vai acreditar em mim. Que ele fala que não acredita em nada, nem em Deus, nem em céu, nem em inferno, nem nada. Aí Uhum. até que no fim do filme ele fala: eu acredito em você. Aí ele fala tem um texto muito legal. Eu acho que quem escreveu o roteirista, ou se foi o diretor que enfiou no roteiro, caiu muito bem, assim, porque ele fala Uhum. que acredita na imundície, na traição, em várias coisas que são ruins, sabe? Assim, que. Uhum. Aí ele pega e fala: eu acredito em você, que depois de tudo que ele passou durante o filme, né, que a gente acompanha, ele acredita que só o mal exista mesmo. Não tem bem, não tem Deus, nem céu, nem nada. Sei lá, eu acho que eu meio que acredito nisso, mas eu consigo ver um pouco de bondade, entre aspas, Sim. nas pessoas ou no mundo. No mundo eu nem É, digo mundo, eu digo mais nos humanos, né? Porque o mundo é existem legal. pessoas que são anjos para algumas que a gente vê por aí. Sabe? Existe sim, mas é o problema é que realmente parece que o mal ele marca mais presença, de certa forma, ele está Uma, mais presente ali. uma vez que uma pessoa me disse, isso foi até a assistente social com quem eu passava, ela falou que é muito difícil pra gente enxergar o bem nas coisas, mas o mal é muito fácil. Isso, até hoje, ela me falou isso tem mais Uhum. de um ano. E eu não me esqueci até hoje. E uma coisa que faz muito sentido, né? A gente É, ver o mal é muito fácil, mas ver o bem é muito difícil. verdade, belas palavras, verdade. E também filme, eu tenho um filme pra indicar, O Novo Pesadelo, O Retorno de Fred Krueger. Que esse filme saiu em 94, depois de 10 anos que já havia sido lançado o primeiro A Hora do Pesadelo. Esse filme ele é diferente, porque ele segue a história do primeiro, não tem relação nenhuma com os outros que passaram. Que é que o primeiro Hora do Pesadelo é um filme e a principal, né, que é a protagonista, a Heather Langenkamp, ela é uma atriz que fez a própria Heather no Hora do Pesadelo 1 e todos os personagens da Hora do Pesadelo são como se fosse na vida real, sabe? Sim. Todos aqueles personagens são outras pessoas que estavam fazendo o personagem no filme. Aí tem o Robert Englund que aparece no filme, conversa com a Heather,
que ele faz o Fred Krueger, né? E ela conversa com o diretor, que é o Wes Craven. Aí eles falam que tem que acabar com os Halloweens. Tem até os Halloweens. Tem até que acabar. É que eu tô com o Halloween na cabeça. Que é o mês do Halloween, né? Não, mas é que eu assisti Halloween Ends ontem. E eu tô... Tudo vai ser Halloween pra você. Eu tô triste, eu tô muito pra baixo. Já o Halloween não sai da minha cabeça. O Wes Craven, ele criou, né, A Hora do Pesadelo, e depois teve todas aquelas sequências que só por Deus mesmo, que é horrível. E aí eles usam uma coisa assim muito diferente, né, que você não vê eles abordando um filme dentro de um filme, mas que na verdade é uma coisa verdadeira, que é uma entidade demoníaca que se apossou da persona do Fred Krueger, disso de Mundo de Sonhos, e começa a matar as pessoas ao redor da Heather, e ela tem um filho já na vida real, entre aspas, né? E começa a perseguir o filho dela e consequentemente quer matar ela e o filho, né? É um filme que você conhece, né? Virou um ícone, o Fred Krueger, e mostra isso de uma pessoa que é famosa, que está sendo oprimida por essa força demoníaca que está atrás dela. E é um filme muito bacana. Ele não é tão bom quanto A Hora do Pesadelo 1, porque pra mim o único que presta mesmo é só o primeiro, o resto é muito ruim. E o Novo Pesadelo, ele é um pouco melhor que as outras tralhas que teve ao caminho aí, mas não tão bom quanto o primeiro, A Hora do Pesadelo. E de filme é só esse mesmo que eu tenho pra indicar. De filme que eu vou indicar, que também é um filme que ele coloca os atores como sendo eles mesmos. Então, assim, mas é uma história de ficção, tá? Isso não aconteceu com eles. Mas a história é o seguinte: chama É o Fim. Conta a história do fim do mundo, basicamente. Quem foi o diretor foi aquele Seth Rogen. Eu acho que vocês vão se lembrar dele bastante no filme Vizinhos. E eu adoro ele como ator e como diretor também. Meu, ele saiu fantástico nesse filme. Eu achei esse filme muito engraçado. Eu gosto de uns filmes de besterol, assim. E aí o que acontece? Ele tá com um amigo dele. E eles estão, tipo, passando tempo juntos, fazia tempo que eles não se viam. E assim, eles fazendo eles mesmos, entendeu? Ele é o ator, o amigo dele também é o ator, que é aquele Jay. E aí eles estão juntos ali passando um final de semana. Aí o Sérgio pega e fala assim: ah, vamos na casa do James Franco. Aí o James Franco dá várias festas e tal. Ele, ai, mano, não quero o James Franco, ele se acha que, meu, ele é mó estrelinha, ele é cheio daquelas obras de arte na casa dele, ele se acha um intelectual. Aí tá, e mostra, tipo, a cena deles tendo DR e do nada já corta pra eles entrando na festa, né? E é aquela falsidade do cara, né? Tipo, não tem nem o que falar. Aí chega o Jonas Hill, começa a puxar o saco. Gente, só tem gente famosa no elenco, assim, todos estão interpretando eles mesmos. Eu acho engraçado, a Rihanna também aparece no filme, alguns integrantes do Backstreet Boys também aparecem. E aí o que acontece? Tem uma cena que o Jay, ele vai para um lugar comprar tipo um posto de conveniência, ele tá lá com o amigo dele, e aí do nada eles olham, as pessoas começam, tipo, começa a aparecer um fecho de luz, e as pessoas começam a sumir, e as que não somem, que ficam, elas são mortas, assim, brutalmente, assim, tipo, filme Premonição, nível. E aí eles saem correndo no desespero, tal, chega na festa do James, e aí tá todo mundo lá curtindo a festa. O pessoal super alienado, ninguém nem percebeu o que tá rolando. E aí o Jay pega e fala pro Seth, fala assim, meu, eu já sei o que aconteceu. A gente tá vivendo um apocalipse. Essas pessoas que sumiram foram as pessoas que foram arrebatadas. E ele acertou na mosca, porque é exatamente isso que tá acontecendo. E o que acontece? Todos os atores de Hollywood ficam, porque eles são pessoas
podres, né? Considerada podres socialmente. São pessoas egocêntricas, são pessoas que elas sempre têm aquele ego inflado. Então, assim, eles ficam ali e começam um detonar o outro, né? Pra tentar escapar e ele ia sobreviver. É um filme de comédia, envolve um pouquinho de terror, mas não é o tipo de filme que deixa você apavorado. Pelo contrário, eu recomendo. É um filme muito legal para passar o tempo aí. Se você quiser passar com seu love ou com seus amigos, vai dar para os dois, tranquilamente. E é isso. Mais alguma coisa para acrescentar, Má? Não, eu só quero agradecer quem ouviu até agora. Muito obrigado. Então, até o próximo episódio, gente. Tchau.